Bom dia, amados irmãos. Continuo me chamando Adriana, faço parte da Igreja Cristã Nova Vida de Olinda e quero trazer uma reflexão para vocês que está no livro de Daniel, capítulo 2, do versículo 19 ao 23. Então, o mistério foi revelado a Daniel. De noite, numa visão, Daniel louvou o Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus, para todo e sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e as luzes habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelastes o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Essa passagem conta da revelação que Daniel teve, quando que todos iriam ser mortos, né? Que havia uma ordenância para que fossem mortos os magos, os astrólogos e todos aqueles que não saberiam ter a revelação do sonho do rei. E nessa passagem o que me chama muita atenção são duas coisas. Daniel inicia fazendo uma verdadeira adoração a Deus, louvando, né? Ele diz assim: louvado seja o nome de Deus para todo e sempre. Que em meio a tanta complicação, né? Tanta angústia ali, ele exalta e louva o nome de Deus. E o mais interessante nessa mesma passagem, passando para o capítulo seguinte, é que no capítulo 3, o mesmo rei que exaltou a Daniel, porque quando Daniel faz a revelação do sonho do rei, aí o rei diz assim: assim o rei colocou Daniel no alto, no versículo 48, no alto cargo, e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdenego administradores da província e da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Quer dizer, o rei reconheceu, mas isso não foi Daniel, foi o Senhor na vida de Daniel. Foi uma vida de oração, de busca, de comunhão com Deus, que Daniel veio a ter essa revelação. E o interessante disso tudinho, nesse mesmo livro de Daniel, Daniel passa por uma outra situação com o mesmo rei Nabucodonosor, que vem aqui. Sadraque, Mesaque e Abdenego não queria se render. O rei simplesmente construiu uma imagem de ouro e queria que todos adorassem aquela imagem de ouro, queria que todos reverenciassem aquela imagem de ouro. E Sadraque, Mesaque e Abdenego se renegou. E aí, uma passagem que eu acho lindo, que está lá no capítulo 3, no versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abdenego diz exatamente assim, responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Ele disse que Deus podia livrar. Ele não disse que Deus ia livrar ele da fornalha, mas ele sabia de uma coisa, que ele ia ser liberto do rei, porque ele saberia para onde iria, ele tinha convicção plena de que estaria. Meus amados, eu quero trazer essas duas reflexões numa seguinte: a gente pede muito para que haja um avivamento na nossa igreja, no nosso corpo de Cristo, nas igrejas, no modo geral. Só que o avivamento, ele se dá através da confrontação da palavra, quando somos confrontados pela palavra, quando a palavra me corrige e eu reconheço e eu recebo aquela palavra, aí eu sou avivado pelaquela palavra. Sem um confrontamento da palavra eu não sou avivado. Eu preciso ser confrontado pela palavra de Deus. Ela tem que trazer em mim correção, mudança, transformação. Aí eu sou avivada. E quando eu sou avivada, essa palavra traz na minha vida concertos.
e ela também me consola. E ela também me conserva firme na fé. Porque eu tô lendo um livro muito interessante. E o pregador desse mesmo livro, ele diz algo que me chama a atenção muito, mas não é pouco, não. Ele diz assim, se o pecado, aliás, se a oração não me fizer parar de pecar, o pecado vai me fazer parar de orar. Então, queridos, tudo vai iniciar na oração e tudo vai terminar na oração. Pela oração eu sou avivada. Se eu orar na concordância da palavra de Deus, eu vou ser fortalecida na fé. Eu vou ter a plena convicção que o meu Deus é comigo e Ele é na minha vida. Eu não vou temer. Eu vou, obviamente, ficar aflita em algumas situações, mas eu vou ter a convicção de que Deus, Ele não fugiu e não fugirá. E nada, absolutamente nada, está fora do controle dEle. A soberania dEle é viva, é permanente, é eficaz. Com isso eu quero dizer que o coronavírus, o H1N1, ele pode até me levar, mas eu tenho a convicção para onde eu irei. O medo vai gerar em mim uma doença, uma insegurança, uma instabilidade na minha vida. Eu preciso estabelecer a minha vida no reino celestial, não nesse reino terreno, porque a minha pátria não é essa, a sua pátria não é essa. Que possamos sermos avivados, renovados e transformados. Bom dia, queridos.